Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 7 de março de 2023, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Mais um episódio após derrota do Celtics, hein? Rapaz, o que tá acontecendo com o nosso Boston Celtics? 3 derrotas consecutivas. Lucas, 5 semanas para o fim da temporada regular da NBA. 5 semanas que precedem o que é mais importante em tudo que existe de esportes, né? Os playoffs da NBA. Lucas, 5 semanas para o começo do caos, 5 semanas para o fim do estabelecimento das posições que vão determinar os cruzamentos e daí em diante o caos que se estabelece. Animado para essas 5 semanas que se apresentam no horizonte? Animado para percorrer essas 5 semanas refletindo sobre a vida? Tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, primeiro, né? Discordo, craque. Porra, Eu confesso aí velho? que... Só falei coisas objetivas. a conversa começou aí já trazendo, de fato, alguns fatos, né? Trouxe fatos aí, como diria muita gente. Mas você falou assim, o começo do caos... Não, velho, não é começo do caos. O caos já tá estabelecido aí até mesmo antes da temporada começar. Ok. O caos se intensifica, se amplifica em alguns momentos da temporada, em outros retrocede, é normal. O caos ele é assim mesmo, né? Você não pode esperar um comportamento típico do caos, né? Senão sequer seria caos, né? O caos tem que ser assim meio caótico mesmo, né? Vai e volta, sobe, cresce, diminui, desaparece. Mas, de fato, faltam 5 semanas, né? No dia 11 de abril, uma terça-feira, começará o play-in da NBA. Então, faltam exatamente 5 semanas para o play-in da NBA. E por isso, Guilherme, trataremos aqui hoje de 5 questões. Essas 5 questões vão ter algumas coisas a ver com o play-in, algumas coisas a ver com o final de temporada regular, projeção para playoff, etc. Mas serão 5 belíssimas e valiosas questões que convidamos, né? A gente vai tentar responder aqui, embora a gente até prefira não saber a resposta, né? Pelo menos eu sou assim, Guilherme, não gosto de spoiler. Então, se a gente acertar tudo aqui, que pena, né? Espero que a gente erre bastante, né? Então, convidamos aí os amigos a prestarem atenção, os amigos, as amigas, amigues do Café Belgrado a prestarem atenção nesses 5 temas que traremos aqui. Guilherme, o que você trouxe, assim, um dos temas que você trouxe, já quero trazer de cara aqui, né? Já vou até mudar a ordem pré-estabelecida, porque acho que ele não faz parte da mesma família que os outros aqui que a gente vai tratar, que é a Copa Wembanyama, né? A Copa Wembanyama, aliás, quando a gente começa o Café Belgrado, a gente lança a Taça Doncic, né? Onde as equipes brigariam pelo direito de escolher primeiro no próximo draft para pegar a escolha óbvia, Luka Doncic. Até o Phoenix Suns venceu essa Taça Doncic, mas infelizmente não levou, né? O prêmio Doncic, né? Levou a Taça Doncic, tem lá a Taça Doncic no seu gloriosa sala de troféus. A história do Suns nisso aí, Lucas, me lembra um pouco o Brasil de 70, né? Porque foi uma campanha maravilhosa. Não é o contrário? Não foi maravilhosa a campanha, né? Pô, eu lembro que a gente postava muito texto naquele do contrário, né? Cara, foi um dos motivos que o Café Belgrado ganhou muito seguidor nessa época. Ela gostava muito da Taça Doncic, que era assim. O Suns lutou arduamente pela derrota, mas no final acabou vencendo, né? Fracasso, não sei o que, era nessa linha, né? Então, assim, foi uma campanha maravilhosa, levou o título, né, da Taça Doncic, mas na hora de pegar o troféu, roubaram o troféu, Lucas. Então, por isso que eu te pergunto se não é o contrário, Guilherme, porque o Brasil ficou com a glória, né? O Brasil ficou com... Assim, você pergunta quem é o campeão do mundo, né? É o Brasil, em 70. É o Brasil. E não levou a taça, né? O Suns, pelo contrário, tem a taça, mas não ficou com a glória, né? Não ficou com... Quem tem o Luka, né? Não é o Suns, infelizmente. Então o Suns é o maratonista que ganhou aquela corrida lá do Vanderlei Cordeiro, que o cara grego entrou. Mas aí aquele cara levou o ouro e a Mas ele glória. não ficou. Não, a glória ficou o Vanderlei, pô. O O Vanderlei Vanderlei é ficou um. só com a medalha de bronze e com a medalha do Não, Barão de cobertor. pô. Isso se chama glória, Lucas.
Mas quando tem o quadro de medalha, não tem espaço para Barão do Coubertin, Guilherme. Só tem ouro, prata e bronze. Tá, mas o Mavis não tem nenhum troféu da Taça Donde. Embora tenha o Mas tem próprio o, Luka o Doncic. Luca, pô. Tem o Luca lá fazendo 60 pontos. Não Ok. é o mais importante? Vamos discutir Gibas! melhor a base disso. Filosoficamente não está bem estabelecido, né? Você prefere o ouro ou o Barão de Coubertin, Gibas? Lucas, a Copa Ibanema acabou. Esse é meu hot take. Esse para mim não é nem bem uma questão, né? É uma. Vou meter uma interrogação para parecer uma questão, né? A Copa Ibanema acabou? E eu acredito que sim. Eu acho que não tem mais. Explique por que você acha que acabou. Vamos lá. Detroit, Houston e San Antonio estão muito, muito, muito distanciados do quarto lugar, que é o Charlotte Hornets, que está anos-luz, nesse caso na frente, né? Na prática atrás, mas nesse caso à frente, na Copa Ibanema à frente, do Orlando Magic. Assim. Então não tem mais como o Orlando Magic buscar o quarto na Copa Ibanema e então os três primeiros sequer assim, vão ser tocados. O máximo que pode acontecer é o Charlotte buscar um desses numa linda campanha de recuperação na Copa Ibanema. O E problema aí, é que você não Lucas? pode mais conquistar uma derrota numa vitória que você já teve, né? E aí Não você dá. precisaria que outras equipes chegassem em 20. Isso que pega. Houston, Pistons, É, Rockets chegar em 20, né? Acho difícil. é difícil. Então, qual que é a questão, né? A gente sabe que a NBA nos últimos anos mudou o regulamento, não, já há algum tempo não é. Isso. Da Já, Taça Doncic para a Copa Ibanhama tem essa mudança, porque já lá tem. até o fim valia você ficar em último lugar. Então o Suns de fato teve que se esforçar ali para ficar em último lugar, Foi. porque valia, né? Lá no começo, você tinha a pior campanha, automaticamente você tinha a primeira escolha. Depois isso foi mudando porque, enfim, mutretinhas, né? Ficava É. Era meio pior do errado. Oeste, pior do Leste, jogava moeda, né? Isso, E tem até aí isso quem lá na ficava série com. do Lakers, né? E com o tempo colocaram sorteios de bolinha e aí é número de bolinhas na cumbuca, vamos dizer assim, né? E o que eu Isso. posso lhes dizer é que o número de bolinhas é maior do que 100, viu? Porque para dar essas porcentagens aqui tem que ser acho que 1.000 bolinhas na cumbuca. E aí o que acontece, né? As três piores campanhas têm exatamente o mesmo número de bolinha na cumbuca do sorteio. Então, não importa mais. Assim, dane-se. De verdade, é 14% para os três. E assim, os três estão muito sólidos hoje como é, os vitoriosos da Copa Ibanema, né? A Tríplice Aliança aqui. Então, o próprio título aqui é dividido, né? Porque 14%, né, o título significa a pior campanha, é É apenas aquele simbólico. Paulistão que o pessoal bateu os pênaltis e contou errado, né? Pode ser, excelente, excelente lembrança. Ou, de repente, aí 87, né? Não quero entrar nisso porque tem muitos apoiadores recifenses aí, né? Mas tem gente que acha que devia dividir o título. Eu acho que tem um campeão que é muito claro, né? Enfim. É. Gibas, O... tem um Paulistão que acho que a Ponte Preta ganhou também, né? E aí todo mundo ganhou nesse ano que a Ponte Preta ganhou, Ah, porque teve esse? Esse aí eu tô por fora. não tem um ano que tem 3 campeões, uma parada Pô, assim. tem um ano que foi dois, que o cara contou errado os pênaltis, mas É, de tem esse três dos campeões. pênaltis, mas eu acho que tem mais um que tem três Ah, mas campeões se não aí. tem, agora tem. E aí, o que acontece? O quarto lugar, cara, a campanha dele também é 12,5, é só 1,5% a menos de chance do que esses três primeiros. Ainda é ótimo o título. Então, assim, só a partir do quinto que cai para 10,5 e daí em diante tudo menos de 10%. Todos os times que não vão a playoff, lembrando, ganham bolinhas na cumbuca, né? Todos os times. O melhor time que ficou fora do playoff ainda ganha 0,5% de bolinhas na cumbuca. Então, assim, você foi para playoff e você não tem nenhuma chance de pegar uma Banyama. Mas de resto, todo mundo que não for a playoff ainda tem. Mas em geral, os times que conseguem a melhor escolha são esses que têm alta porcentagem. Então, Lucas, a Copa em Banyama acabou. Não há mais o que possa ser feito para times ficarem muito pebas. O que pode acontecer é equipes tentarem aumentar o seu número de bolinhas. E nesse caso eu quero destacar aqui o empenho do Utah Jazz, que tem feito uma bela run em busca de derrotas para ter mais bolinhas. No momento, Lucas, se na Cumbuca tiver 100 bolinhas, eles têm duas, 1,9, tá? Lúdicos duas. Então, eles com um pouquinho mais de derrota. Olha só, se eles conseguirem perder mais uns 3 joguinhos aí numa sequência, eles podem buscar belíssimos 7%.
aumentar em 7 vezes, nem tanto, né? Porque é 1,9, 3 vezes, 3,5 vezes a chance de chegar ao Imbaniama. Aí, vamos dizer assim, existe um empenho por derrota que ainda é latente. Agora, desses times que estão na rabeira, Lucas, acho que acabou. Gibas, posso tentar discordar de você até mesmo mais uma vez que você traz fatos aí, né? Que você chega com a sua camisa, né? Com muitos fatos aí. Cara, embora tenha acabado a briga pelo Wembanyama, pela Copa Wembanyama, essa é uma Copa que, porra, dá 2 vagas na Libertadores, né? Diferente da Copa do Brasil. Então, se por um lado você pode pensar assim, poxa, não faz tanta diferença eu ficar em primeiro, segundo ou terceiro, porque é a mesma odd para primeiro, para segundo, para terceiro, para quarto, ainda assim a posição final vale. Então vamos supor que alguém que não ficou nas últimas 3 posições sobe, né? E fica com a primeira escolha. Vamos supor aqui que, sei lá, o KC ficou fora dos playoffs e aí deu sorte nas bolinhas e pegou a primeira escolha. Aí, e mais ninguém subiu. Aí, quem ficou com pior campanha geral vai para a segunda escolha, né? Na verdade, não é bem assim, que vai ter que ser sorteado também, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Mas ainda assim, Guilherme, tem valor, porque quando termina o sorteio, digamos assim, quando acabou o sorteio, a ordem final é representada, né? Então, até para o Scoot Anderson não faz tanta diferença, porque ele deve ser segunda escolha. Mas a partir do momento que se acabam os sorteios, né, as 4 primeiras são sorteadas, aí a partir daí. Guilherme, não vou refutar, não. Você tá certo mesmo, hein? Acabou Copa Wembanyama. Acabou. Acabou Scoot O que Henderson me também. obriga, Lucas, a te perguntar: escolhe aí, desses vencedores da Ah, Copa Imbaniama, qual o melhor destino para Vitor Imbaniama? Agora, na prática, claro que existe a chance de o sorteio ser épico e um Wizards conseguir essa pique, o Pacers conseguir essa pique, ou o Orlando conseguir essa pique. porque assim, a quarta pior campanha, como o Hornets, ela tem quase a mesma chance da terceira, né, de pegar o Wembanyama. É 12,5% contra 14%, né? Então ele tá bem também, né? Mas, assim, pelo que representa Popovich, acho que ele precisa ter um Wembanyamazinho. Precisa não ter sido em vão, sabe, Guilherme? 16 derrotas seguidas. Precisa ter essa nova oportunidade aí, sabe? Então, o Wembanyama no Spurs, acho que é o local, né? A equipe que eu gostaria de ver o Vitor jogar. E, enfim, é uma dessas apostas gigantescas, né? Porque o homem é gigantesco mesmo e é um talento gigantesco também, mas a gente nunca viu esse tipo de tamanho, com esse tipo de mobilidade, com esse tipo de tudo, né? Então tudo vai ser um aprendizado, tudo vai ser vai ser diferente. A gente já viu muitos jogadores muito grandes tendo problemas de contusão também. Então de qualquer forma vai ser uma grande aposta. Toda primeira escolha de draft é uma grande aposta, a não ser quando é uma coisa muito óbvia como o Luka Doncic, né? E aí você devia escolher. Mas na maioria das vezes é uma grande aposta e mais uma vez vai ser. Espero que vá para San Antonio, viu, Guilherme? Quero ver o Wembanyama com o alvinegro do Spurs. É alvinegro, Guilherme? Porque às vezes é um prata, né? Um preto e prata. Alvinegro. É Alvinegro. autêntico alvinegro, tranquilo para Boa. O estabelecer isso prata que aí. eles usam ali é uma transição, né? Porque preto e branco ficou meio cinza, aí mete um prata para ficar chique, né? Vale dizer, o Vitor Wembanyama não tem a trajetória similar à do Luka Doncic por não ter jogado as principais competições europeias, mas já no seu ano de calor, vamos dizer assim, né, no ano que ele vai ser draftado, no último ano de Europa, a temporada dele é magnífica jogando contra vários dos ótimos jogadores da Europa, né? Hoje o basquete francês tem 2 equipes da Euroliga com bons elencos e mesmo assim ele é o melhor jogador da liga, uma liga que tem, na minha opinião, o melhor jogador da Europa, que é o Mike James. Hoje o Mônaco é o líder do campeonato, o time dele, né? O Levallois é o segundo lugar e tá muito bem. Acabou de ser eliminado na Copa
acho que é a Copa que tem da França lá, para o outro ótimo time que também joga a Liga, que é o Lyon, que era o ex-time dele, é o time que ele saiu para poder jogar mais tempo. Ninguém esperava que o salto fosse tão alto. Tá jogando 32 minutos por jogo, fazendo 22 pontos, pegando 9,5 rebotes, chutando 5 bolas de 3 por jogo e matando perto de 2. Um provedor de 29%, não é o ideal, mas mostra range, mostra muita coisa. É um cara que E tem uma chega. parada, né, Gibas? Tem a chance de participar de eliminatória de Copa do Mundo, né? Que na época do Luca não tinha. Exato, e Então ele jogando muito. vai, representa bem, porque lá ele vai representar a França, o time principal da França, e os principais jogadores da França da posição estão na NBA, né? Não podem jogar lá. Então vira um vitorismo ali e É ele manda isso. bem. Não, e jogando muito bem, né? Em todas as vezes que foi chamado, ele é um jogador elite já no basquete FIBA. Nessas eliminatórias, ele apresentou, né? Se conseguiu jogar em bom nível. Antes disso, né, na categoria de base, foi uma máquina, inclusive, jogando contra Chet Holmgren no matchup. O Chet Holmgren mais velho que ele, e ainda assim ele segura a onda, joga muito, não é campeão, porque, enfim, Estados Unidos, né? Mas é bem forte. Pra você ter uma ideia, Lucas, as médias dele jogando a classificação, eliminatórias, né? Da Copa do Mundo, foram 4 jogos e 19 pontos e 8 rebotes de média. Elite. É um prospect elite, é um jogador que, se chegar na NBA, vai ser uma revolução. Pode ficar tranquilo, não tem muito para onde errar aqui. Vai ser primeira escolha. E sim, existe muita expectativa quanto à questão física. Ele tem que botar bração, ele tem que ficar forte, mas enfim. Cara, eu ouvia muito isso de vários jogadores antes de chegar à NBA. E vários, de fato, não pareciam prontos, como ele não parece pronto fisicamente. Mas é um arsenal de coisas que esse cara tem. Ele é maior que o Boban, cara. Só que ele é maior que o Boban e tem handles e chute. Atravessa a quadra driblando. Cara, sei lá, eu acho que a gente falou já dele, tem um episódio para apoiadores sobre ele. Velho, acho que é um negócio assim que vai ser mais um desses jogadores europeus que chegam na NBA e deixam todo mundo assombrados, né? Já tivemos Jokic, já tivemos Giannis, temos agora Luka já há alguns anos. Acho que ele é dessa família aí. É para ser dessa família aí. Pode ser que não dê, né? Teve outros tantos que não deram. Por exemplo, o Porzingis parecia que ia ser dessa família. Nem existia essa família, na verdade, né? Ele inaugura essa família e não acontece. Nurkic no começo parecia que ia ser e virou um jogador ok, né? Bom jogador, mas não é desse nível aí. Mas a expectativa é que seja geracional. Eu torço muito para que seja, Lucas. E tô contigo, viu? Acho que o Spurs. Acho que o Pop poderia ter mais um talentinho ali. Agora, olhando para os elencos, cara, eu queria muito que o Orlando tivesse essa sorte aí. Porra, se ele se desliza pro Orlando, eu acho que a gente ia ter a equipe jovem e de potencial físico mais. Cara, o 2 deles, o Franz Wagner, tem 2,13. Mas aí Nossa, não fica, sei lá, muita gente, porque fica, você já tem fica. que meter o banqueiro assim com usage altíssimo, né? A gente tá vendo a E de NBA com. 5, né? Você consegue usar ele de 5, assim. É, E ainda tem um acho que tem que bobolzinho, que é dividir a tipo o riqueza, Guilherme. Ibanyama antes do Ibanyama. Tem que dividir as riquezas. Ok, Esse é o meu hot take. Gibas, segunda questão, hein? vamos lá. Aliás, um rescaldo dessa questão, né? Será que os times vão meio que. Porque tem pouco time jogando a Copa Wembanyama, né? Antes da temporada começar, a gente achou que ia ser um verdadeiro caos, né? Muita gente jogando essa Copa. E o que a gente viu aí, Guilherme, foi tipo o Wrexham mesmo, assim, né? Poucos contenders, né? O Wrexham na segunda temporada, né? Porque a primeira temporada foi Pelo amor de difícil. Deus. Gibas, quem vai ser o MVP, hein? Porque aparentemente, lá na KTO, por exemplo, teremos um tri MVP. Nikola Jokic tá pagando pouquíssimo aí para ser tri MVP, para ser mais uma vez MVP da NBA. O Denver não para de ganhar, nesse momento 46 vitórias, 19 derrotas, né? Já abre vantagem contra o Celtics, por exemplo, coladinho no Milwaukee Bucks. Uma super equipe com super estrela que ganhou 2 MVPs.
Os números dele, pelo menos assim, de pontuação, deram uma arrefecida, né? O time tem mais peças esse ano, etc. Mas nada disso parece importar. O que, assim, o que ele nos deixa maravilhado com o basquete dele, talvez seja ainda mais nesse ano, né? Que ele tá com média de triplo-duplo, com esse nível de atuação e com tantas peças para ele movimentar, né? Com tantas peças para ele utilizar, tantos companheiros bem qualificados, né? Que ele faz o jogo ficar ainda mais plástico, mais belo. É ele mesmo, Guilherme? Tem concorrência à altura? Tem concorrência real? O Embiid ontem meteu mais 40 pontos, né? É um time também que não tá longe aí na tabela. O Yannis é o melhor dos dois lados da quadra, dá para dizer assim, né? Então, e ele ainda leva por muita gente, ele fica com aquele manto de ele é o melhor jogador da liga. Ele pode não ter a melhor temporada, mas ele é o melhor da liga, né? Pelo que ele faz dos dois lados da quadra. Então, tem concorrência à altura e o Kit vai ser MVP. Como é que você vê esse momento? Sabe que por um bom período da temporada eu defendi que o Luka tinha um caso para ser MVP seríssimo e esse caso já era, né? Não tem mais por onde ir. Acho que a chegada do Kyrie, se emendasse um monte de vitórias e o time e o Luka continuasse com ótimos números, acho que ele voltava para a briga, mas piorou, né? Piorou bastante o caso dele. Chego a achar que a presença no All-NBA First Team, se continuar assim, vai estar ameaçada, né? Não sei bem por quem, Ele porque é o Curry assistindo ficou. a liga ainda, né? E o Curry ficou muito tempo fora, o Jamoran entrou numa bad, né? Então, acho que essa ausência do Curry por um bom tempo e o Jamoran na bad diminui um pouco a concorrência ali para guards na sua posição, mas acho que o caso dele para MVP, que é a sua questão, já era. Então, o Jokic é o caso mais óbvio, vamos dizer assim, porque nos números avançados e todos os números, o Jokic lidera um Denver Nuggets, é uma campanha fascinante numa conferência pesadíssima. Agora, nós estamos num momento da temporada que o melhor time da NBA, na minha opinião, o Celtics é o melhor time da NBA, vem em 3 derrotas, e isso fez com que o Bucks assumisse, né, o posto de melhor equipe da NBA. Na verdade, tem até uma derrota a menos do que o Denver, né? Então, nesse momento, uma vitória simples do Bucks em qualquer jogo aí coloca o Bucks como melhor campanha. E, velho, aí o Yannis volta pra uma briga honesta, assim, né? Uma briga que acho que vai ser decidida por essa campanha. Não sei a diferença de vitórias e derrotas que vão ter. Eu acho que essas coisas pesam. E acho que essa história de não premiar o Yannis sabendo que ele é o melhor da temporada, o melhor da NBA, vamos dizer assim, como foi o LeBron por muitos anos, pode até fazer sentido, mas assim, se você vai dar 3 seguidos pro Jokic, ele vai ter mais MVPs que o Yannis e inconsecutivos. Então ele é o melhor jogador da NBA, não o Yannis, né? Ainda que dos dois lados da quadra o Yannis seja uma unanimidade, todo mundo acha que é impossível o Jokic ter o mesmo impacto defensivo do que o Yannis tem, ainda que ofensivamente ele seja mais completo e faça o time jogar até mais do que o Yannis, que é sobrenatural do outro lado da quadra também. Então, acho que esse prêmio tá mais brigado do que as odds sugerem. Tô como o Lucas falou, entre os dois ainda tem o Joel Embiid, que, cara, o Joel Embiid, para quem assiste os Sixers, fica muito chocado com o impacto que ele tem. É um negócio assim. É, é alucinante, assim, porque, embora o elenco tenha outros bons nomes de bons jogadores, a gente acha o Harden um ótimo jogador, a gente acha o Maxey um ótimo jogador, acho o Tobias Harris um bom jogador, mas assim, o impacto desse time com o Jokic em quadra e o Jokic fora de quadra O é Embiid, aquilo no que. caso. O Embiid, desculpa. É aquilo que a gente costuma chamar de MVP. Geralmente são coisas assim. É uma coisa muito impressionante o que ele é capaz de fazer no sentido de noite após noite ser alimentado frequentemente e o tempo todo encontrar saídas, né? O tempo todo encontrar caminhos para pontuar, e ele pontua das mais variadas maneiras. Nós estamos gravando isso num dia seguinte que o time dele meteu 147 pontos, ele meteu 42, 147 pontos, porque foi isso que o jogo pediu, né? O jogo pediu que fosse acelerado, o Pacers te bota para correr, te obriga a tomar esse tipo de decisão. Recentemente ele perdeu aquele jogo que ele mata a última bola lá contra o Celtics, de placar bem mais baixo, né?
defesa bem melhor, mas de novo, né? Ele 41 pontos contra o Celtics, ainda meteu aquela bola de 3 no, sei lá, alguns segundos, alguns milésimos de segundo depois, e já não valia. Então, assim, ele tem um caso, já há algum tempo, é um dos favoritos e raramente vai ser premiado enquanto o olhar sobre ele foi esse de que o elenco do Sixers não é tão fraco a ponto do que ele faz ser considerado a coisa mais fascinante do mundo. Acho que é uma pena, viu? Acho que a gente subvaloriza muito o Embiid, mas de fato ele joga numa época em que ele nem pega o NBA First Team porque ele está enfrentando ali para esse nome Jokic, que é imparável, que é um dos maiores pivôs da história do basquete como ele, e todo ano está entregando mais, né? Nesse momento, 4 vitórias a mais. Então, não sei, é difícil. Acho que o Embiid, embora tenha um ótimo caso, raramente recebe tantos votos, né? Um cara até considerado, que se considera injustiçado pelos votantes, e me parece que vai ser o caso mais uma vez. Então, acho que o Giannis vai ser um candidato mais óbvio pelo fato de que o Bucks tende a passar para o primeiro lugar. E há uma tradição de premiar o melhor jogador da melhor campanha. Vai depender muito de quanto o Denver vai conseguir sustentar esse primeiro lugar. Do Oeste vai conseguir, né? Mas no geral, hoje tá pau a pau, jogo a jogo. Acho que é uma das grandes questões, viu, Lucas? Essa reta final, em geral, MVP é o prêmio mais prestigioso, mas em geral o debate não tá tão equilibrado assim. E assim, acho que os outros nomes que eram mencionados aí, o Jason Tatum, já falei do Luka, né? Lá na KTO, esses são 5. Esse é o All-NBA First Team bem estabelecido, né? Luka, Tatum, Giannis, Embiid, Não Jokic, pode, né? mas não pode porque o Jokic e o Embiid brigam por uma vaga. E assim, o próximo da lista aí é o Damian Lillard, cara. Então, assim, tá muito atrás, né? Pra você ter uma ideia, o Jokic paga 1,2. O Luka, que é o quinto, paga R$ 26 para cada R$ 1 apostado. O Lillard paga 190. Então, assim, há claramente 5 favoritos. O caso do Tatum, ele se sustenta nessa mesma ideia, né? O melhor jogador do melhor time. Eu acho que o Celtics tem chance de ser o melhor time. Mas acho que ele também acaba sendo prejudicado na candidatura. E eu acho que nesse caso aqui, com razão, de que o Celtics ele é tão completo e tem tantas opções e tem jogadores que assumem responsabilidade no mesmo nível que ele, né? Acho que o Jaylen Brown, incontáveis noites, é mais importante para o time, dos dois lados da quadra, inclusive. Então, acho que ele vai ser um quarto lugar aí com gosto, o Tatum. Lucas, corrida bem divertida, viu, para MVP esse ano. Os números do Jokic, né? 24 pontos por jogo, 12 rebotes, 10 assistências, basicamente isso. E do Embiid, 33 pontos por jogo, tá brigando mais uma vez para ser o cestinha da temporada, né? Tá pertinho do Luka, que tem 33,4. 11 rebotes, 4 assistências, nada discreta também a temporada do Embiid, bem absurdinha. O Giannis, que tem nesse momento, né, a melhor campanha por percentual, né, são 46 vitórias para os dois, né, para Denver e Bucks, mas um pouquinho melhor o Bucks porque tem uma derrota a menos, 31 pontos, 12 rebotes, 5,5 assistências, além de todo o impacto defensivo, né? As estatísticas corroboram com a ideia de que, de fato, ele é um monstrengo dos dois lados da quadra. Mas, Guilherme, tem outro fator interessante aí dos prêmios individuais, que é essa força do Nicão, né? Você falou aí do Lillard, que tá 190 para 1, andando um pouquinho mais para frente, ainda no top 10 tem lá Jalen Brunson, né? À frente de Curry, por exemplo, na corrida para MVP, à frente de Kevin Durant e de vários outros. Julius Randle também está ali entre os que aparecem. E essa força do Knicks para os prêmios individuais se mostra aí porque, por exemplo, o Immanuel Quickley já é o líder nas odds, né? A odd mais baixa para ser sexto homem. O Thibodeau já aparece no top 4 aí para técnico do ano e o Jalen Brunson é o vice-líder na odd de MIP. Então, falamos lá na série MIP Hunters, né? A força do Knicks. O Knicks aí não pode vencer uns jogos, Guilherme, porque a galera ficou muito animada, viu? Então, uma grande atenção aí se você é das bets com essas odds. Guilherme, quero pegar mais ou menos... KTO.com, hein? KTO.com. É... Melhor lugar para você fazer sua aposta. KTO Underline Brasil nas redes sociais. Se você já está na KTO,
vai lá, pede uma free bet, pede um bônus aí. Ele fala assim: ó, tô lá na KTO, tava ouvindo o Café Belgrado, eles me disseram que se eu marcar vocês aqui e pedir aí um bônus, uma free bet pra dar uma brincada hoje, quero apostar aqui no Jalen Brunson, Most Improved Player, tá pagando 4, né? Bota aí a free bet e volta uma grana legal, se de repente der bom, né? Faz isso, marca eles nas redes sociais, pode marcar o Café Belgrado que a gente contribui lá, pede, faz um reforço. Fala assim, aí, tá na hora de eu ganhar uma free betzinha pra eu fazer essa aposta, KTO Underline Brasil no Twitter, KTO Underline Brasil no Instagram, faz isso aí que vai dar bom, hein? KTO.com. Se você aposta em outra casa, pô, vem pra KTO, que a KTO apoia produtores de conteúdo independente. KTO.com. Atendimento 100% pessoal, hein? Isso é um diferencial. Gibas, na sequência aí, uma pergunta que talvez tenha até a ver com o que a gente acabou de falar. O Philadelphia, o Philadelphinha, Fila por Kikila. o 76ers, o querido 76ers do nosso amigo Will e de tantos outros. Ele vai pegar o Boston Celtics? Você falou, o Celtics pra mim é o melhor time da NBA. Nesse momento tem 21 derrotas, o Philadelphia tem 22, hein? Ou seja, o Celtics perdendo mais uma por aí, o Philadelphia já tem a possibilidade, né, desde que não perca, de igualar a campanha. Para a odd de MVP faria muita diferença, mas mais importante do que isso, né? Para um futuro confronto em playoff, valeria mando de quadra entre os dois. O Celtics, que por muito tempo ficou meio tranquilo, deixa o Bucks e o Philadelphia brigarem, se matarem para ver quem chega em final de conferência. Hoje tá olhando no retrovisor, olha um pouquinho para frente, mas olha também no retrovisor, porque tá vendo o cabuloso Philadelphia se aproximando, hein? Lucas, primeira coisa, né? A gente precisa ver se a briga do Philadelphia é para se estabelecer como uma força pro topo, né? Porque se ele vai buscar o Celtics, ele busca o Bucks também, porque eu acho que o Celtics vai nessa briga, sabe? A briga do Celtics é com o Bucks. Eu acho que o Celtics olha para cima. Essas 3 derrotas foram incomuns e você até trouxe um bom ponto. Raro, né? Raro momento que você trouxe um bom ponto aí no episódio de ontem. Muito obrigado. Que vai ser aprendizado para o Mazzulla, né? Aprendizado para lidar com crise que, porra, enquanto ele foi head coach não estava chegando, né? A não ser crises que a gente não consegue mapear, mas aquelas que refletem resultado agora, o mau momento do Celtics. Já teve outras tendências de baixa, mas o time sempre recuperou. Agora, finalmente, deu muito errado, né? As 3 derrotas seguidas. E, cara, umas derrotas. A de ontem foi inacreditável, né? O time tava com o jogo na mão em algumas situações. Nossa. E aí teve a última bola. Conta aí, Lucas, pra quem não viu, qual foi o trash talk entre Grant Williams e Donovan Mitchell, que, cara, foi uma das melhores histórias dos últimos dias. Hein? Como o que você falou, né? O Celtics vinha na frente com uma tranquilidade. Abre o último período 14 na frente, né? E vai se mantendo por ali sem, assim, lógico, né? Com grandes preocupações, porque estava jogando fora de casa contra o time do Donovan Mitchell. E o Donovan Mitchell em noite inspiradíssima. Mas ainda assim parecia que estava controlado o jogo, né? Mas nessas horas, principalmente de fechar jogo, você sente falta do que você tem acostumado. O Celtics venceu muitos jogos apertados nessa temporada já, mas ontem ele estava sem o Horford, estava sem o Robert Williams, estava sem o Jason Tatum, então estava fechando o jogo com uma linha que não é usual, e o Cavaliers soube se aproveitar disso, terminou numa run fantástica, empata o jogo, né, ali em 109, mas com um tempinho ainda para o Celtics, né? E o Celtics faz uma jogada boa, né? Uma agressão ao aro que rende um rebote ofensivo ao Grant Williams, que terminaria em tapinha da vitória se ele não levasse um tapão no braço, né? E esse tapão foi marcada falta, diferente de outros jogos na temporada que a gente viu faltas não marcadas em momentos decisivos. Essa foi muito bem marcada. E o Grant Williams tem 2 arremessos livres, ele é a menos de 1 segundo, e o Donovan Mitchell vai lá e tenta entrar na mente, né? Aliás, o Gabigol tentou fazer isso numa decisão de pênalti recentemente, não deu certo não, viu, Gibas? Mas ele tentou entrar na mente do Grant Williams, não dá para ver o que o Donovan Mitchell tá falando, porque a câmera pega o Grant Williams de frente, e o Donovan Mitchell meio de costa, assim, né? Mas dá pra ver que os dois estão conversando e o Grant Williams fala, eu vou encaçapar os dois, né? Vou meter os dois, chora. Ele tem 81% de aproveitamento de lance livre na temporada, né? Então,
Poxa, tudo bem, né? É. E aí, a confiança estava em dia, né? Trash Talk estava em dia, mas nessas horas normalmente não é ele quem tá batendo o lance livre, né? O lance livre tem essa diferencinha aí, né? Nessas horas ele pega um pouquinho mais. Errou os dois, acontece, é do jogo. O Joey Mazzulla falou depois do jogo que, porra, avisa pro Grant Williams que eu amo, isso não muda nada, né? E de fato tem que ser essa postura mesmo, mas pesou, né? Pesou, porque o Celtics deveria ter saído com uma vitória muito, muito boa contra um time muito, muito forte, jogando fora de casa, sem três dos seus, sei lá, 6 melhores jogadores, ou 7, né? Que é uma máquina esse Boston Celtics. O Celtics ontem entrou com o Blake Griffin, Mike Muscala, foi uma parada mais lá do B do Celtics, né? Foi. Rolou o Luke Cornet, rolou o Peyton Pritchard fazendo jogada importante, né? E assim, né? Saiu com essa, virou uma derrota e ainda teve tempo para o Donovan Mitchell meter uma dunk. Quem deve ter ficado muito chateado com o Grant Williams, Guilherme, foi o Mike Muscala, né? Porque ele tomou uma dunk na prorrogação que não deveria ter existido, que foi desmoralizante, né? Então ele deve olhar para o Grant Williams com muito, muito chateado hoje. Mas uma baita vitória do Cleveland e uma derrota que faz a gente ter esse tipo de conversa aqui, né? Será que Isso. o Celtics, nesse ano tão iluminado, vai ter que se contentar com a briga para, sei lá, não ter mando de quadra de repente numa semifinal de conferência? O Gibas acha que não, né? Acha que esse 5-5 dos últimos 10 jogos é passageiro, né, Guilherme? É isso, eu acho que o Sixers pode entrar nessa briga, mas aí vira uma briga tripla, né? E, cara, o Sixers andou jogando muito bem recentemente, viu? Tem jogos bem legais recentes do Sixers. Tem uma sequência que não é fácil, mas é ligeiramente aprazível, sabe? Porque nos próximos jogos vai enfrentar equipes que estão piores do que ele. Claro, não são equipes fáceis. Tem um Cavs daqui a pouco, o Blazers tá brigando, o Timberwolves tá brigando, o Wizards tá brigando. Mas assim, você entra em jogos assim com possibilidade de vencer. Você ainda tem um Hornetzinho no caminho, você tem um back-to-back contra o Bulls. E, cara, back-to-back contra o Bulls, você não vai para isso para trocar a vitória, né? Você acha que você quer ir para 2-0, um time igual o Sixers. Então, só lá na reta final que vão vir as pancadarias, né? Que aí é Golden State Warriors, Phoenix Suns, Denver Nuggets. Então, se esse time chegar com boas vitórias nessa sequência, chega nessa reta final empoderado, né? Ó, Agora, 4 de abril tem um Philadelphia contra o Celtics, né? Que pode valer muito. pode valer muito. O Celtics 30 também de tem um março tem um Bucks contra um Celtics. gostoso também, né? Então a gente tem que ver isso. Agora, se o Sixers não conseguir emplacar, ficar perdendo jogo bobo aqui, não é o cara desse time. Esse time ganha jogo. Mas se ficar perdendo jogo bobo, o Cavs chega, né? Porque o Cavs hoje tem muito jogo a mais, né? Jogou 4 jogos a mais do que o Sixers já, e tem uma vitória a menos, né? Então é difícil chegar, mas hoje tem uma vitória a menos. Então o Sixers vai ter que ganhar esses jogos que tem a mais aí para se distanciar do Cavs. Tá batendo, e quem outro que tá batendo forte, aí eu tô exagerando um pouco, mas o Knicks vem de 9 vitórias E seguidas. parece que a briga é dos dois aí, né? Como a gente colocou ontem, Knicks e Cavs, acho Tem que mais cara, briga de mando aqui, né? é, Vamos ver qual que é o desenho. Então, gosto desse final de conferência. Porque assim, tudo tem briga aqui, né? Tudo aqui vale muito, tudo aqui é interessante. Então, vale a pena ficar atento. o primeiro lugar da conferência significa você evitar essas duas outras powerhouses aí no segundo rodada. Com todo respeito aqui a Knicks e Cavs, eles ainda precisam essas batalhas de playoff, né? Que Philadelphia, Bucks e Celtics já tem. O Philadelphia mais com normalmente entrando no lado perdedor, né? Mas pelo menos já tem essas batalhas, né? Já sofreu o suficiente aí para acreditar que agora é hora de ganhar. Guilherme, por pensar assim, já sofreu o suficiente e agora é hora de ganhar. Uma questão aqui super importante é dessa galera que tá com carinha de play-in. Quem é que tá? Qual o time mais pressionado? E aí, contando as duas conferências agora, entre Filadélfia, desculpa, Filadélfia até tá, né? Mas é mais para playoff e aqui as questões são de fim de temporada. Entre Dallas, que fez a troca pelo Kyrie Irving, entre o Lakers, que também fez uma grande troca, Chicago Bulls, né? Que os caras, as press conferences, Guilherme, cada vez mais deprimentes, né, do Chicago Bulls. Perguntaram para o Vucevic aí se ele acreditava ainda em uma recuperação. Ele, porra, se faltasse ainda uns 30 jogos, né, quem sabe? Então, assim,
se você torce pro Bulls, evite, né, as entrevistas dos atletas, porque cada vez eles estão mais tristes, né, e vocês vão ficar mais tristes também. Mas quais equipes aí que você acha que estão devendo mais, que precisam mais? Será que o Golden State entra nessa briga aí? O Golden State pode se dar o luxo de não ir para playoff direto, de repente sim ou não. O Clippers, né, tá 1000 anos já de Kawhi Paul George, a gente esperando a dominância, até agora nada. O Blazers com Damian Lillard, que é um dos candidatos aí ao NBA First Team, mas pode até ficar fora de play-in, inclusive. O Pelicans, como é que você vê essa pressão das equipes, pensando, lógico, né, em mudanças estruturais? Vamos lá. Primeiro, né? Para mim, o mais pressionado de todos aqui é o Dallas Mavericks. Para mim é bem claro. Por que que eu acho isso? O Dallas Mavericks é um time que jogou final de conferência, que apertou o botão do pânico, né, para fazer uma troca que era estrutural. E, cara, eu até falei isso, né? Eu achava que o time tava correndo risco de ficar fora do jeito que tava indo. E não melhorou, né? O risco continuou, o risco não se estabeleceu, não assim, não foi encerrado. E pior, né? A campanha não melhorou e piorou, né? O aproveitamento piorou. O time joga pior, pelo menos vence menos jogos do que vinha vencendo depois da troca. Então é um move arriscado, todo mundo sabia E dos riscos. ressalta aqui toda vida que você fala sobre isso, hein? Com o Kyrie funcionando por enquanto. O Kyrie ainda Com o não deu Kyrie, nenhum problema. com o Kyrie funcionando. E com o Kyrie em final de contrato, o que, cara, pode dar muito errado esse desdobramento pro Dallas, porque, pô, o Kyrie, vamos supor, o Kyrie funciona, vai jogar a temporada toda, mas o time não tá bem. E o time cai, vai pra sétimo, oitavo. O Kyrie vai assinar um contrato por lá? Você acha que o Kyrie não vai ter proposta pelo tanto que ele tá jogando? Um monte de gente tá pronta pra pagar um salário começando do zero pro Kyrie jogando bem, cara. A NBA é assim, os caras são foda. Ele pode sair, o Dallas ficar sem nada, o Luka olhar pra eles e falar assim: caralho, acho que o Jason Kidd cairia se o time não pegar um playoff direto, mesmo se tiver um play-in. Pô, vai play-in, classifica em sétimo, faz uma boa run de playoff, mas perde 4-2. Cara, acho que é um time muito pressionado. E acho que o Jason Kidd não é um técnico que, embora tenha feito uma boa temporada, ele não é um técnico da passada, ele não é um técnico que agrada muita gente, né? Basta uma sequência de resultados ruins que a NBA de fato olha para ele com muito mau humor, assim, não é uma unanimidade longe disso. Então acho que tem uma pressão monumental aqui no Dallas para ir direto para playoff. Acho que é disparado dos times que eu vou dizer a seguir o mais pressionado, e acho que na sequência um outro time que tem muita pressão, mas essa pressão tá diluída porque o ano já começou ruim, é o Minnesota Timberwolves. Porque assim, cara, eles pagaram muito caro no Gobert pro time melhorar. O time acabou de jogar um playoff e não foi direto, né? Foi uma briga, uma briga intensa, mas enfim, não sei, cara. Fico um pouco mal-humorado aí com o caminho que o Timberwolves está tomando. Acho que é um time interessante, acho que é um time que tem por onde crescer, mas acho que tem uma pressão ali nos bastidores por mudanças. É um técnico que também não é um cara assim que todo mundo fala, pô, ele é bom técnico. Isso aí é que pega, sabe por quê, Gibas? Porque o GM é novo, né? E aí o GM é novo e o técnico é antigo. Não tinha como demitir o Chris Finch depois dele ter feito um ano tão legal ano passado, né? Foi. E aí chega o Tim Connelly, vem a peso de ouro lá do Denver, né? Os caras pagaram alto para ter o Tim Connelly, tanto em salário para ele, é um dos salários mais altos para GM, como também em confiança, né? Meteram ficha no Rudy Gobert assim de uma maneira poucas vezes vistas na história da NBA. Tem gente que acha que só o Walker Kessler já pagaria o Rudy Gobert hoje, assim, a diferença salarial entre os dois. Quem você prefere ter hoje? Seria um debate, né? Rudy Gobert ou o Walker Kessler. O Kessler a 2 milhões por ano e o Gobert a 50 milhões por ano. Mas além disso, foi mais um monte de coisa, né? Um monte de primeira escolha, enfim, pick swaps e tal. E aí, não vindo o resultado, cara, vai sobrar pro Chris Finch, né? O Tim Connelly vai dizer também, mas o técnico não é meu, né? Deixa eu botar o meu aqui para você ver como vai fazer Cara, diferença, e né? tem muito técnico bom disponível, cara. Muito técnico bom disponível. Será que o Quinn Snyder tava na mira do Tim Connelly? Porque é um cara que já trabalhou com o Rudy Gobert, né?
Só que Pode agora ser. talvez isso tenha feito o Hawks acelerar com o Quinn Snyder, não deixar essa oportunidade. Mas enfim, então, o Chris Finch eu acho que é um sim, Guilherme. Se a gente não sair dessa temporada achando, nossa, que coisa massa que o Minnesota fez nesses playoffs, acho que é um que roda, hein? E eu acho que o nome número 1 aí do mercado agora é o Kenny Atkinson, né? Que quase já foi pro Hornets, não foi? No ano passado. Acabou preferindo ficar mais um ano no Golden State. Acho que é um cara que todo mundo quer. Um cara Tem o que Doka também, né? E Mildoka, a gente não sabe para onde vai a trajetória dele como profissional, foi suspenso, né, afastado pelo Celtics e depois substituído. Está disponível no mercado um técnico que teve uma campanha primorosa e muitos problemas, né, pessoais. Não sabe, assim, a gente não sabe, né? É, Não vazou nada até agora. Só se sabe que foi uma relação consensual, mas inadequada no ambiente de trabalho. isso, e aí investigações, né, estão correndo. Enfim, então acho que o Timberwolves está muito pressionado. E, cara, acho que em algum momento o Clippers vai ter que pressionar por resultado, por esse caminho que o time escolheu, porque esse time era para ser uma potência, era para ser um grande time, e já vem de uma campanha de 40 vitórias apenas, e que não deu bom, e agora tá caminhando para mais uma campanha, pô, mais um ano de Clippers mais ou menos. Não sei para onde isso vai, não, cara. Não gosto da ideia de um Clippers jogando play-in de novo, de um Clippers com, enfim, com o Kawhi, com o Paul George, e assim, tentando, né? Com várias opções, um elenco grande, e ainda assim, sem chance. Acho que o Clippers tá muito pressionado. O Ty Lue, acho que tá pressionado, mas mais do que o Ty Lue, acho que o departamento de basquete, viu, Lucas? Acho que a galera toda lá do Clippers precisa. O Steve Ballmer, tem aquela cara de bobão, mas eu quero acreditar que ele não é bobão, né? Porque, enfim, né? Microsoft, até hoje eu pago a assinatura do hoje, né? Talvez o bobão seja eu. Ok. Então. O que ele vai apertar de perna nesses playoffs, viu, Guilherme? Se o resultado não vier. Mas, Kibas, te fazer uma pergunta aqui. Você acha que o Clippers está doido para pegar um nuggetzinho para ver se enterra aquela virada do 3-1? Ah, pode ser que sim. Não, cara, pode ser que eles queiram até um Memphis, né? Pô, nenhum desses times olha pro Memphis e fala, porra, foda ganhar do Que Memphis, medo, hein? né? Nossa, cara, o único time que inspira medo, medo mesmo, é o meu Golden. Vamos ser honestos aqui. É o único time que você fala assim, Não sei, viu, Gibas? puta, lá vem os caras. Agora tem um Agora tem o Kevin Durant certo no Suns, tem razão, tem razão. Os Dona Phoenix Suns, Morte, né? pô, Phoenix Suns, os caras vão olhar e falar assim, velho, esses caras da máfia aí são bravos, velho. Esses caras aí são cabulosos. Mas tirando esses dois, que assim, você olha e fala assim, puta, não sei se dá, não sei se eu tenho por onde ir aqui, não. Pô, eu acho que não tem uma ideia na NBA de, porra, precisamos muito evitar, né? Acho que, claro que tem respeito enorme pelo que faz o Jokic, o Denver, e não é fácil, Eu mas acho que o topo do Oeste tá com aparência diferente do topo do Leste, porque o topo do Leste a gente já viu, né? A gente já viu esse Bucks ser campeão, a gente já viu esse Celtics chegar em final e ser dominante. A gente sabe o que esse Philadelphia pode fazer, né? Ou imagina, ou deixar de fazer também, mas enfim, entre os três, todo mundo prefere pegar um Philadelphia do que esses outros dois que a gente já viu. Enquanto Denver, Memphis e Kings ainda não fizeram aquelas campanhas super longas, né? O Denver teve aquela final de conferência na bolha, excelente, né? Passou pelo Jazz, passou pelo Clippers, mas de lá para cá não conseguiu fazer uma campanha de playoff com a galera inteira, com assim, não teve saúde, não teve sequência, né? Então as questões voltam, né? As questões normalmente voltam. E o Memphis tem uma vitória de playoff, né? Uma vitória em série de playoff nesse currículo, né? Com essa nova geração do Memphis. Então, assim, pô, tem que se provar ainda, né? Tem que conquistar esse medo, né? O Phoenix Suns tem uma final de NBA recente, mas adicionou um monstro, né? Um Kevin Durant que dispensa apresentações. Então é normal, sim, que Golden State e Suns nesse momento sejam os times um pouco mais temidos, mas todo mundo que tá indo para playoff, para play-in no Oeste, no fundo, acha, cara, pode ser nosso, né? Pode ser nosso. E acho que no Leste é um pouquinho diferente. E por falar em Conferência Oeste, Guilherme, eu não vou nem perguntar quem vai ficar entre os 10, eu vou perguntar quem não vai ficar entre os 10 no Oeste para você. Nossa última questão aqui,
Mas antes de você falar, trazer, né, essas palavras de morte aqui para uma fanbase, queria que você convidasse aí as pessoas a apoiarem o Café Belgrado, tomarem conhecimento do plano de apoio do Café Belgrado. E você dissesse aí 2 motivos para as pessoas apoiarem o Café Belgrado. Só 2, hein, Gibas? Vamos lá, cafébelgrado.com.br é o caminho, tá? Você quer apoiar o Café Belgrado? cafébelgrado.com.br. O Café Belgrado é um projeto de mídia dependente dos seus apoiadores, dos seus ouvintes e independente de qualquer instituição de grande mídia que possa eventualmente nos tornar Infelizmente, né? salariados, né? Esse é um sonho aí do Belgradão, ser pago por um grande grupo de mídia. Mas infelizmente o grande grupo de mídia olha para nós e fala assim: aqui não, queridinha, né? É isso que o grupo de mídia fala pra gente. Então, estamos aí na luta, na independência, produzindo Se nosso falam isso, conteúdo. Guilherme, são palavras cruéis, né? Porque a única grande pessoa de mídia que usa essas palavras curte o Belgradão, né? Na verdade, nosso grupo, o único grupo de mídia que gosta do Belgradão é o grupo Rômulo Mendonça. Um salve para ele, aliás. Mas assim, de fato, nós estamos. Eu ia dizer assim, nós estamos quietinhos fazendo nosso trabalho, mas não estamos quietinhos, né, cara? Porque a gente grava o episódio todo santo dia, né? A gente tá falandinho, falando pra cacetinho, gravando nossos episódios diariamente, praticamente. Tentando fazer nosso trabalho aí de análise com bom humor, mas assim, com bastante cuidado, com bastante pesquisa, com bastante atenção, com bastante estudo, compreensão de para onde vai a NBA, enfim, para levar aí as opiniões e levar entretenimento, conseguir ser um apoio para as pessoas que querem curtir a NBA, entender um pouco mais da liga, ou só assim, repercutir um pouco mais da liga, né? A gente sabe que a gente vive uma mídia que é muito futebol cêntrica e às vezes não tem muita gente produzindo, assim, entregando conteúdo nos grandes veículos. E aí o caminho acabam sendo esses grupos, esses projetos independentes. A gente é um desses e estamos na luta por sobrevivência. E a principal maneira que a gente consegue sobreviver é com o nosso plano de apoio, nosso apoio coletivo, nosso financiamento coletivo, crowdfunding. Ele é todo organizado dentro da Aurelo, cafébelgrado.com.br. Você digita esse endereço, ele vai para o nosso site dentro da Aurelo. Ao entrar nesse site dentro da Aurelo, você vai ver lá tudo que nós produzimos, né? A Aurelo é um aplicativo brasileiro de podcasts, mas não só de podcasts. Ela nasce para ser um aplicativo de podcast, inclusive produz muitas séries exclusivas da Aurelo. Só que aos poucos ela começa a entender que os produtores de conteúdo eles precisavam também, e a gente participou desse processo, posso dizer para vocês, precisavam também de um espaço onde pudesse entregar dentro do aplicativo em que as pessoas ouvem os podcasts conteúdos, né? Outros conteúdos. Então a Aurelo vem com uma grande novidade que é remunerar o produtor de conteúdo por clique. Isso nenhuma outra plataforma dá, nenhuma outra plataforma dá. Você clica lá, você ouve o nosso episódio no aplicativo da Aurelo, a gente é remunerado por isso. Então, assim, se você não assina, não quer assinar, não vou assinar de jeito nenhum. Se você puder fazer isso, pelo menos, já ajudaria bastante o Café Belgrado. Mas mais do que isso, a Aurelo organizou um sistema, e isso é único, não existe no mercado, não existe. Organizou um sistema próprio de entrega de conteúdo. Você consegue, ao assinar o Café Belgrado dentro desse aplicativo da Aurelo, por lá mesmo desbloquear as recompensas. E as recompensas no próprio aplicativo feito para áudio, né? Então, para o Café Belgrado é um sonho. A gente sabe que quem apoiou o Café Belgrado lá no começo, e tem muita gente que está com a gente desde o começo, era todo no Google Drive, né? A gente criava o episódio, criava uma pasta no Google Drive, passava a senha, aí a pessoa tinha que entrar com o Gmail, aí às vezes não dava certo, tinha que entrar de novo, aí a gente tinha que autorizar, e nisso a pessoa demorava, e o player não é o ideal. Cara, a Aurelo resolveu muito esse problema. Ficou assim. Tá muito simples, velho. Você consegue apoiar pelo próprio aplicativo, fazer assinatura, até por Pix dá para fazer. A gente prefere cartão porque se você fica com a gente, né? O Pix você tem que ficar renovando todo mês. Cara, e aí você desbloqueia imediatamente todos os episódios que você pode ouvir. E tá tudo lá já, tá tudo lá. Você tem uma lista lá escrita todos os episódios. Se você entrar no cafébelgrado.com.br, você vai ver todos os episódios lá. Tudo que tem cadeadinho para você hoje é que você não apoiou o Belgradão. Eu acho que essas palavras de racionalidade, mas um pouco emocionadas, vão tocar seu coração para você apoiar neste minuto cafébelgrado.com.br. Será que vai dar certo, Lucas? Acho que sim, viu, Guilherme? Porque eu vou reforçar aqui, né? Não deixe para amanhã
o que você pode fazer hoje, especialmente porque quase todo mundo deixou para hoje o que podia ter feito ontem, né? Ontem apenas o Samuel Demarque, né? Valeu, Samuel Demarque apoiou o Belgradão, depois que a gente gravou, né? Porque antes da gente gravar teve o Fernando Travaglini, que a gente já tinha falado. Mas a grande maioria, Guilherme, já deixou para o amanhã de ontem, né? Então, o amanhã de ontem é hoje. Então, cafébelgrado.com.br, por favor, nos apoie, ajude o Café Belgrado a se manter. Guilherme, última questão aqui, hein? Qual fanbase está destinada aí ao sonho das bolinhas, né? Ao sonho de acordar, né? Dormir triste, porque não fui para playoff, sequer para play-in, mas posso acordar feliz aí, porque peguei o Embanyama. Bom, eu tenho dito aqui já que o Jazz, embora hoje esteja Não entre... conta, Guilherme. O Jazz não conta, pelo amor de Deus. Mas hoje tá em nono. Ok, então o Jazz conta. Hoje o Chicago Bulls tem chance de play. Mas, cara, como você falou, né? Tá meio triste, né? Tô achando que não vai dar pro Chicago Bulls. Triste, né, falar isso aqui, mas acho que não vai dar pro Chicago Bulls. Acho que... Vamos lá, hein? Faltam Time, mais 2, pelo menos. Assim, time eu que eu fico acho que pensando vai... em Rockets, Spurs, Thunder, não vão, de maneira Tá, nenhuma, né? Ou o tranquilo. Thunder você ainda vai fadar algo agora, porque o Thunder venceu 2 recentemente, né? Mas... Cara, Tá eliminado o Thunder? eu não queria eliminar o Thunder, mas ele ganhou 2 do Jazz, né? Que tá nesse projeto aí. Vou eliminar o Thunder. Thunder acho que já Ok. vai. Thunder Você tá tem que fora. deixar todos fora, você vai ter que cravar aqui os 10 do play-in, tá? Tá, então eu vou cravar o Pelicans também fora. Pelicans fora também? É, tô Morreu nesse Maria Preá? projeto. Quem é Maria Preá que se fala tanto, hein, Gibas? Não conheço essa Existe ou é... expressão, viu? É Ninguém mesmo? nunca tinha falado. Uma canção até, Então, hein? tô colocando aqui no play-in Lakers, Blazers, Clippers. E aí o outro Esses são que. os dentro que você tá dizendo, né? Isso. E aí os Ok, outros de cima aí, né? Na verdade, assim, eu tirei o Jazz, o ok. Pelicans, o Thunder, o Spurs e o Rockets. Esses são os 5 que ficam fora aí da briga. Blazers dentro, Lakers dentro. Do jeito que tá Perfeito. hoje, só o Jazz sai e o Entra o Lakers entra. Lakers. Isso. Boa, Acho que esses serão palpite, né? Sabe que boa. palpite é, ó, além de ser uma bela canção, não tem muito rigor, né? Só palpite. Agora, do outro lado, acho que tá mais. Acho que o Pacers não tem punch pra chegar, embora jogue um basquete muito vistoso. Perde uns jogos jogando bem, isso me irrita. E aí o resto, acho que o jeito que tá, fica, viu? Acho que o Wizards vai ficar com essa 10ª vaga. O Wizards tá bem no hype de pegar um play-inzinho, né? Ah, Acho que o e o Wizards fica. Porzingis tá jogando bem, assim, né? Pra o que virou, né? O É, Porzingis, esse momento que tá valorizado, digamos assim. Guilherme, morreu Maria Preá é uma expressão tipicamente nordestina, hein? Informação aí pra você. É um encerramento de assunto, né? É tipo, acabou a discussão, morreu Maria Preá. Mas felizmente aí não é um personagem que de fato morreu, né? Apenas um personagem fictício que morre diariamente para triste acabar também, né? discussões. É um Não é pouquinho mesmo? triste. Mas imagina se é real e morre todos os dias. Né? Porra, aí é terrível, né? É. Mas é isso então, ó. Wizards fica, Raptors fica, então Bulls, Pacers e os outros 3, né? Magic, Hornets e Pistons. Tô cravando isso aí, Dá viu? pro Tô Magic cravando. sonhar? Com o quê? Com o Banyama? Ou com Com o um play? playzinho? Um playzinho? Cara, não tá fácil não, né? Tem muito jogo pra tirar e, como você disse, são 5 semanas pra começar a pós-temporada, né? Então, Ok. hoje eles têm um Bucks na Aí é sequência. foda também. Se Só fosse que, só Celtics daqui pra frente, era mais tranquilo. só que eles têm um Jazz aí, né? O Jazz tá bem pouco interessado e tem um Spurs. Então, de repente, consegue tirar um pouquinho aí. Mas aí depois tem Lakers, tem Knicks, que é duro. Tem. Cara, tem um caminho que é interessante, porque eles ainda pegam Pistons, eles ainda pegam Jazz e ainda pegam Spurs nessa reta final. Então, eu imagino que são jogos um pouco mais acessíveis. Tem 2 jogos contra o Wizards nesse caminho, no dia 21 e no Opa! dia 31. Esses jogos são basicamente finais para É, ambos, né? é isso. Esses jogos vão definir.
se o Magic tem ou não Vou entrar no chance. hype de Orlando Magic, hein? Perfil aí Vai tirar o brasileiro. Wizard? Não necessariamente pra tirar o Wizards, né? Mas pra ter animação até o final. Porque, pô, como eu disse, né? O Bulls, o pessoal tá muito triste, velho. Não dá pra acompanhar o Bulls querendo ficar feliz. Você já viu a tabela do Bulls, velho? É uma pancadaria, velho. Por isso que o Vucevic tá tão triste, cara. O Vucevic deve estar olhando pro Magic e falando, porra, saiu na hora que ficou divertido, velho. Aí é foda. Mas, de fato, viu, Guilherme? São 5 semanas decisivas aí pro mundo da NBA. E pra gente também, a gente espera contar com o apoio e o carinho dos ouvintes nessas 5 semanas. Vamos fazer o possível para entregar 25 episódios aí, pelo menos, hein? Daqui para lá. Entre alguns deles fechados, inclusive, hein? Então, se você for apoiador, vai ter conteúdo bom para você aí no caminho, hein? Fique atento, valeu? Lucas, tem destaque final? Meu destaque final, Guilherme, vai para todo mundo aí que tá super reagindo, né? Às expressões escatológicas do Café Belgrado, a golpes aí até em regiões não adequadas, né, para serem golpeados. Por favor, continuem, né, espalhando a palavra do Café Belgrado. Dou muita risada, né, com as marcações de pessoas falando de momentos do Café Belgrado, momentos ou engraçados ou até reflexivos, né? Fico sempre muito feliz quando vejo pessoas comentando episódios do Café Belgrado. Então, se você está ouvindo agora, nesse momento, gostou de alguma parte do episódio, destaca aí para a gente saber do que o povo tá aqui dos episódios, Guilherme. Isso, se você não gostou de algo, não fala não, né? Não guarda fala, pra pelo você. amor de Deus. Guarda pra você, né? Às vezes o silêncio é a Ou arma até dos bons. mente, né? Mente pra enganar os seus inimigos. Fala, porra, tá bom demais o Café Belgrado, né? Tá bom demais. Manda pra todas as pessoas que você não gosta, manda que tá Posta bom no demais. Twitter. Eu te garanto que a maior parte do Twitter que você vê, você não gosta. Então, Ok. posta lá que vai estar bem. Lucas, meu destaque final é que amanhã, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, começa a LBF, hein? Começa o início da próxima temporada do basquete feminino nacional profissional. Jogo entre SESI e Catanduva para abrir os trabalhos às 7h30. Essa temporada da LBF vai ser multiplataforma, hein? Vai ter transmissão na internet com UOL, CBN Campinas, TV Mirante e o Live Basketball, né? Nossos colegas do Live Basketball também vão transmitir muitos jogos. Então fique atento, hein? Você que curte um basquete feminino. Tá chegando a hora de mais uma temporada. Vale a pena, hein? Muito entretenimento. Atentos aí no time do Santo André e do Coach Choco. Um grande salve aí pro Coach Choco, ouvinte, apoiador antigo do Café Belgrado, que vem aí para mais uma temporada empolgante aí. O super favorito é o Sampaio, que mesmo tendo perdido o melhor técnico da história da LBF, Rodrigo Galego, segue como favorito porque tem um grande elenco, um bom técnico, favoritos, né? Mas é um campeonato que vai começar, a gente tem que acompanhar para ver para onde vai ser bem interessante esse ano, então prestigia aí, hein? Se você for de Araraquara, 7h30 lá no SESI contra a Catanduva, abrindo os trabalhos. E se você for de Blumenau, no dia seguinte o Blumenau recebe o Santo André. Então vale a pena, hein? Se você curtir aí um basquetinho, é sempre muito legal. Valeu, forte abraço e até a próxima.